Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira, lembrando que a programação da TV Comunitária também está acessível via internet no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br tvcbh.com.br. Hoje é dia 29 de outubro de 2014. Há 7 dias atrás, infelizmente, uma espada de dor atravessou o coração de muita gente porque foi assassinado um camponês no norte de Minas, o Cleomar Rodrigues de Almeida, do acampamento da Liga Operária Camponesa. E uma grande injustiça agrária está em curso no norte de Minas. Então, para denunciar e chamar a atenção, porque várias ameaças de morte estão acontecendo, nós temos hoje a alegria e a responsabilidade de receber aqui no Palavra Ética a irmã Neuza Francisca do Nascimento. Irmã Neuza, bem-vinda. Obrigada, prazer, uma satisfação estar aqui comunicando com vocês, ouvintes, neste momento. A irmã Neuza é freira da Congregação das Irmãs da Divina Providência e é agente pastoral do Conselho de Pastoral dos Pescadores do Norte de Minas. E está conosco aqui também João Batista Antônio da Silva. João Batista, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Obrigado. Para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês aqui para falar um pouco da nossa situação que acontece na comunidade lá do município Maria da Cruz. Ok, João Batista, sinta-se em casa, tá? Obrigado. Pode ficar tranquilo. Aqui nós vamos falar aqui da grave injustiça que já resultou em assassinato do Cleomar Rodrigues Almeida e ameaças de mortes para várias pessoas, inclusive para quase toda a comunidade do município de Pedras de Maria da Cruz, no norte de Minas. Está ali pertinho do município de Januária, São Francisco, na beira do Rio São Francisco. Irmã Neuza, localize para nós, geograficamente, aonde é que está acontecendo essas ameaças de morte, que resultou uma delas já no assassinato do Cleomar. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que o norte mineiro, eles tragam ainda essa herança maldita, né, que vem do coronelismo, né, essa força maldita do latifúndio que quer dominar, que quer abarcar a terra para a sua ganância pessoal, né? E esse momento agora que a gente está aqui denunciando se refere à comunidade pesqueira de Caraíbas, né, a comunidade tradicional quilombola, que se localiza à margem direita do Rio São Francisco, município de Pedras de Maria da Cruz, no norte de Minas Gerais. Margem direita para quem está descendo o rio? Para quem está descendo em direção à foz. Comunidade de Caraíbas. Quantas famílias compõem essa comunidade? A comunidade tem 31 famílias e neste momento está um pouco esvaziada devido às ameaças de violência. Neuza, faça uma rápida retrospectiva histórica desse conflito que vem acontecendo. Nós, da Comissão Pastoral da Terra, Conselho Pastoral dos Pescadores, estamos acompanhando de perto o caso da comunidade pesqueira de Caraíbas desde o início do ano passado, quando a gente começou a fazer um trabalho junto à comunidade, ajudando a resgatar a sua história. É uma história de violência, já no final da década de 70, início de 80, a comunidade, eram mais de 60 famílias, e ela foi expulsa do seu território pesqueiro, né? Foi expulsa por fazendeiros que chegaram ali dizendo que tinha comprado aquelas terras e foi empurrando com tratores, com violência, as pessoas da comunidade. 2 famílias resistiram, né, enfrentaram o latifúndio e conseguiram permanecer. As outras famílias, elas ficaram acuadas nas ilhas próximas, nas periferias de Pedra de Maria da Cruz e outras cidades vizinhas. Tentou-se várias formas de retomar, de retornar às suas moradias, mas foram demolidas, né? Elas não conseguiam mais fixar residência, mas conseguiam sempre, no conflito com o fazendeiro, elas conseguiam manter ali sua atividade de pesca, usando as estradas, e os parentes que ficaram resistindo. Então, na verdade, a gente diz que a comunidade nunca saiu dali.
Inclusive é comunidade que vem de longe porque já é reconhecida como comunidade quilombola, né? Documentos da própria comunidade, os cemitérios, inclusive, mostra pra gente de que a comunidade está há muito mais que 100 anos ali. A Fundação Palmares já reconheceu a comunidade como comunidade quilombola. Já tem certificado da Fundação Cultural Palmares, tem laudo técnico, inclusive, que já foi de antropólogos indicados, enviados pelo Ministério Público Federal, que foi e confirmou essa história, essa presença. Irmã Neuza, e a comunidade conseguiu retomar, reconquistar parte do território, né? Conseguiram, aliás, eles estão ainda fazendo essa conquista, né? Já conseguiu muito, mas ainda falta efetivar. Eu falo da seguinte forma: a comunidade, ao reconstruir suas moradias em maio do ano passado, 2013, ela começa a acender um conflito com o fazendeiro, né? Que entra com reintegração de posse, depois o Ministério Público Federal, através da pressão, né, dos parceiros, da própria comunidade, interfere nesse processo, e o Ministério Público Federal, junto com a SPU, Superintendência do Patrimônio da União, vai conceder à comunidade o TAUS, que é o Termo de Autorização de Uso Sustentável. Com isso se declara que o fazendeiro não é dono daquela área que ele está, de onde ele expulsou e tenta expulsar novamente a comunidade. Porém, há um vício nas barrancas de todo o Rio São Francisco, que todos os fazendeiros chegam até a dizer que até a metade do rio é do fazendeiro da margem direita e do meio para lá é do quem está na margem esquerda. Então, a mentalidade que se espalha é que quem tem o rio, as margens, os territórios são os fazendeiros. Mas, na verdade, a gente sabe que essas áreas pertencem às comunidades tradicionais por direito e que é área de domínio da União. Então, quando a União vai conceder à comunidade pesqueira Caraíbas o TAUS, entra-se em choque novamente com os fazendeiros que estão dificultando agora a demarcação física desse território. Eles têm um documento, um termo de autorização de uso sustentável garantido pela Superintendência do Patrimônio da União, mas na prática ela é impedida de ocupar o seu território porque os fazendeiros impediram, até a própria União está com dificuldade de entrar para fazer a demarcação física. E aí nesse embate é que vem surgindo os diversos conflitos que está agora culminando, já teve assassinato e agora essas ameaças que alguns membros estão sofrendo por parte do latifúndio, inclusive estradas, um conflito agora que reacende a questão da estrada, né? Porque eles precisam as margens do rio, eles precisam dela até chegar na cidade, porque até a escola das crianças está impedida devido ao acesso. Ok. João Batista, e agora, infelizmente, no dia 22 de outubro de 2014, o Cleomar Rodrigues de Almeida, camponês lá, foi assassinado, lá ao tentar atravessar uma cancela, né? O que vem acontecendo? O Cleomar já foi assassinado. Você está ameaçado de morte lá? Estou. Só você, tem outros companheiros, é a comunidade Caraíbas inteira, como é que é? Então, eu e mais 2 irmãos meus tá sendo ameaçado de morte pelo... Você, o João Batista, Antônio da Silva, e seus irmãos? João Carlos e Rogério. E o Rogério. Tá ameaçado de morte por um gerente da fazenda, o senhor Marquinhos, que diz que nós somos líderes da comunidade. Eu e Rogério somos os líderes que precisam morrer, e meu irmão é o jagunço, o jagunço nosso. Ele acha que o meu irmão... Segundo ele, diz que meu irmão faz a segurança de nós dois, o que não é verdade. E com isso a comunidade inteira está se sentindo ameaçada no momento. E aí, preto no branco, o quê? Eles atrapalham, impedem vocês ir e voltar para a cidade, as crianças estudar? Como é que está a situação? Tranquilo, a situação é das piores que pode imaginar, porque é uma estrada que ela é centenária, que nós sempre usamos, meu pai sempre usou ela na época da gente pequeno, na época dele, ele sempre contou para nós, que meu pai morreu com 77 anos. E já dizia que compravam café para o pai deles naquela época, passando por essa estrada, vindo para Maria da Cruz. Nós fomos criados passando ali para ir vender peixe. E o que eles fizeram com a estrada? Então, fecharam a estrada, botaram uma cancela na estrada. Nós tentamos reabrir no último dia 22 de setembro. No último dia 21 de setembro, tentamos reabrir, cerca de
de umas 80 pessoas da comunidade estavam lá fazendo serviço. Recebemos a visita da polícia junto com o Marquinho e ali foi feito fortes ameaças ali. Eles trancaram como? Colocaram a cancela e com cadeado? Com cadeado, E placa. E placa, Então, aí, proibindo o trânsito de vocês? O direito de ir e vir? Proibido, completamente proibido. E aí vocês tentaram abrir, a polícia chegou e proibiu a Proibiu reabertura? nós continuar fazendo serviço, aí, só que nós não entendemos que podia parar, expliquemos para o policial, aí eles foram embora. Aí houve uma série de conversas lá, inclusive o Marquinhos fazia ameaça em cima da gente diante das autoridades. Nós falamos, nós não vamos parar, nós vamos continuar, que a estrada não é deles, é nossa. Aí continuamos fazendo o serviço nosso e o gerente da fazenda, o Marquinhos, falou para o policial que comandava a equipe: as coisas vão ficar de meu jeito, eu vou ligar para meu patrão e nós vamos ver se fica do meu jeito ou não. Aí pegou o telefone, ligou para o suposto patrão dele. Como é que chama o patrão dele? Então, o senhor de Antônio. Antônio Aureliano. Esse que é o dono da fazenda? O dono da fazenda. Passou a ligação. Esse aqui é médico? É o médico. Passou a ligação para o policial que comandava a equipe. E aí saíram conversando. No outro dia seguinte, no dia 22, por volta de meio-dia, 2 horas por aí, nós estávamos na área terminando o resto do serviço, tentando terminar o resto do serviço. Aí tivemos a notícia que ele estava com pessoas estranhas arrancando o mataburro. Inclusive tem fotos aí no documento aí do mataburro guinchado pelo trator e pessoas dele no meio. E aí a gente ficou sabendo que tinha pessoas dele lá que eles estavam bem armados, então mais cuidado porque eles estavam bem armados. Não apresentavam, mas que tinha arma no meio lá. E aí a gente retirou o pessoal nosso, fomos embora. Logo em seguida veio a audiência pública, daí as coisas só pioraram, né? Agora, recente, o companheiro morreu. A audiência foi dia 8 de abril, 9 de abril, dia ou 9 de outubro. Uhum. Aí o companheiro morreu logo seguido. Dia 22, o Cleomar. Antes já teve um companheiro dentro de uma lagoa que é da comunidade lá, que eles dizem ser deles, levou umas facãozadas, cacetearam, furaram o rapaz. E nós estamos sob ameaça, né? Então a comunidade não está tendo paz nem para dormir? Não. Na verdade, nós estamos aqui, mas a comunidade à noite... Vocês vieram em Belo Horizonte pedir socorro? Tranquilo. Nós viemos aqui, mas a comunidade à noite, e aí os vizinhos que estão mais na ponta vão mais para o centro para poder fazer a segurança do restante. Irmã Neuza, agora hoje, na parte da manhã, participaram de reunião com várias autoridades em Belo Horizonte, não foi? Isso. Quem participou? Nós estivemos lá presente hoje na OAB, não foi? Na OAB. A Comissão dos Direitos Humanos da OAB, né? A Comissão dos Direitos Humanos estava presente o Ministério Público Estadual, né? O doutor Estevão também. O doutor Afonso, procurador do Ministério, né? Afonso. Nós da Comissão Pastoral da Terra, Conselho Pastoral dos Pescadores, alguns advogados. O superintendente do INCRA de Minas Gerais, né? Superintendente do INCRA, também tínhamos representantes da União, da Superintendência do Patrimônio da União. O procurador também, o doutor Edmundo, do Ministério Público Federal, né? O doutor Edmundo estava presente. Também os representantes do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos Ameaçados de Morte, né? A própria OAB tinha representantes também, né? E a gente veio fazer essa articulação e chamar atenção para essa inoperância do Estado, porque diante dos atos de violência que se concretizam, a gente teme que o Estado esteja perdendo cada vez mais suas forças e o latifúndio está se fortalecendo, cumprindo as suas ameaças de violência, que não são casos isolados. O caso do Cleomar, porque o Cleomar era um lutador que também tinha essas lutas, inclusive com relação à estrada, ele registrou muitas denúncias em relação a essa questão do acesso das comunidades ali das adjacências. Ok, irmã Neuza, muito obrigado. João Batista, muito obrigado. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e no segundo bloco do programa Palavra Ética nós vamos continuar entrevistando aqui o Dr. Elcio Pacheco, que é um advogado que está acompanhando a comunidade de Caraíbas, da Comissão Pastoral da Terra, da Rede Nacional dos Advogados Populares, e vamos entrevistar também outro ameaçado de morte, que é o Rogério, irmão do João Batista. Obrigadão. E espero que essa visibilidade, que a passagem de vocês aqui pela capital de Minas, né, fazendo essas denúncias, possa resultar em justiça, em vida, em paz para toda a comunidade lá. Ok, João Batista?
Tranquilo, a gente Então, agradece espere aí, muito. nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e nós estamos hoje dedicando esse programa a denunciar mais uma injustiça agrária contra a comunidade pesqueira quilombola de Caraíbas, no norte de Minas, no município de Pedras de Maria da Cruz. No primeiro bloco nós entrevistamos aqui a irmã Neuza, que é da pastoral, né, dos pesqueiros e também da Comissão Pastoral da Terra, que acompanha, está nos acompanhando aqui nos bastidores o alemão Alexandre, também da Comissão Pastoral da Terra do Norte de Minas, e ouvimos o João Batista. E agora, nesse segundo bloco, nós temos a alegria e a responsabilidade de entrevistar aqui o Rogério da Conceição Silva. Rogério, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Obrigado. Tá? E bem-vindo também, né, o Dr. Elcio Pacheco, que é advogado da Comissão Pastoral da Terra, da Rede Nacional dos Advogados Populares. Rogério, o que é preciso... Vocês estavam nos bastidores escutando o seu irmão João Batista e a irmã Neuza colocar aqui. O que é preciso contar para o povo que vai nos acompanhar pela internet, pelo mundo todo, sobre o que as injustiças e a violência que está acontecendo lá na comunidade de Caraíbas? O episódio dia 22, né, refletiu uma coisa que já estava 22 de outubro, quando foi assassinado o Cleomar. Assassinado o Cleomar, né, que cumpre-se um pouco da ameaça que a gente foi ameaçado juntos, né, e agora a gente teme pela segurança porque ele era um companheiro de trabalho, companheiro de luta que foi assassinado e tem mais 2 ou 3 para morrerem. E aí, segundo eles, os 3, por ordem, ameaçaram o Cleomar e matou. Você também está... Estou ameaçado. Fortemente ameaçado de morte. E seus 2 irmãos também? Meus 2 irmãos. João Batista e João Carlos. Ameaçado. E a comunidade também se sente ameaçada? Se sente muito ameaçada, acabou assim o direito de vida da comunidade, só dorme próximo ao outro com medo, a comunidade está passando por muita necessidade, passando fome, porque não conseguem trabalhar, que é muito perigoso sair, o acesso à cidade está muito restrito, que é muito longe, mas a questão da seca do São Francisco... Quantos quilômetros lá da cidade? 12 quilômetros. Tá, mas o problema principal é a porteira fechada. A cancela trancada que interrompe. Nossas crianças ficaram, no começo do ano, 60 dias sem escola. Porque a lancha, quando quebra, é a única que tem. Quando quebra, aí fica esse tanto de tempo. Enquanto não arruma as crianças... Porque antes ia pela estrada, agora depois passou aí por água, pelo Rio São Francisco? Por água, isso. Isso dificultando. E as crianças ficaram 60 dias sem aula? 60 dias na primeira etapa. Nessa etapa agora já está indo para mais de 20 dias sem aulas de novo. Improvisaram um transporte até que a situação se resolva, mas não está funcionando, porque os fazendeiros não deixam, um dia passa, outro dia não passa, e aumenta o percurso, que daria para fazer com 12, está fazendo com 29. Isso é bem 29 o quê? Não entendi. 29 quilômetros, é o arrudeio que tem que dar
Para chegar na cidade para chegar na Pedras cidade. Maria da Cruz. Isso. E só pode entrar o meu transporte escolar. A comunidade em si não pode usar essa estrada pelo fazendeiro, não. Ô, Rogério, mas vocês já não conquistaram junto à Superintendência do Patrimônio da União o direito? A terra lá não foi definida como sendo da União e tudo. Quem está infernalizando a vida de vocês lá? É um único fazendeiro ou são vários? Não, são cerca de 4 fazendeiros que estão atrapalhando a vida daquelas Dá para citar os nomes? Rodolfo, Belchior e o dono da fazenda Pedra de São João, que ninguém nem sabe, que é um consórcio de fazenda, ninguém sabe nem certo quem é o dono mesmo. Comentário que está em nome de um shopping, parece que do Rio. E o João Batista citou aqui um fazendeiro chamado Antônio. Isso, e o Antônio, né, que esse é o pior de todos, né, que fecha a estrada, impedindo o acesso à saúde, à educação. E seu capanga, que chamam chamados assim, porque uma pessoa violenta daquela não pode chamar uma pessoa normal, né. Faz vários atos de covardia. Esse é o Marquinho, Marquinho. né. Agora no dia 21 à tarde, ele pegou uma pessoa na lagoa lá, bateu, cortou de facão na cabeça, furou a barriga. O senhor Zezinho? O senhor Zezinho, sim. Ele fez isso? Ele fez. Ele mais 2. Então, há indícios de que esse assassinato do Cleomar, quem foi que fez? Há umas suspeitas, né, porque por ele já ter sido ameaçado por esse cidadão chamado de Marquinhos também. Ele já foi ameaçado por ele realmente uma dessa estrada, né. Então ninguém afirma, né, ninguém está afirmando, né, mas como ele teve essa coragem de fazer essa covardia com esse moço a sangue frio, sem o moço fazer nada, não tinha problema com ele, ao contrário, tinha uma semana que o moço tinha trabalhado de pedreiro para ele, e ele fazer uma covardia dessa, ninguém vai duvidar que não possa ter sido ele, até porque a distância é pequena da onde aconteceu os 2 fatos, são muito pequena a distância. E aí quer dizer, se já vinha ameaçando, aí dia 22 mataram o Cleomar, então a tensão para cima de você e seus outros 2 irmãos para toda a comunidade aumentou e muito? Aumentou, porque já fez várias ameaças e está cumprindo, né? Isso, assim, na maior frieza, né? Ele faz na vista dos policiais, já fez ameaça na vista de promotores, ele não importa. Doutor Elcio Pacheco, meu irmão, mais uma. Parece que nós estamos no século XIX, parece que nós estamos no reinado dos coronéis, tudo. Um monte de direitos humanos sendo desrespeitados e violados aí, não é? Ô, Giovana, se me permite aí, boa tarde, boa noite aí para os telespectadores. Bom dia, porque é bom dia, boa tarde, boa noite. Para os telespectadores da TV comunitária, a nossa fala aqui tem no sentido de ser uma denúncia, uma vez que essas ameaças, a ocorrência do assassinato do camponês Cleomar no dia 22 de outubro passado, já foram objeto de denúncias formalizadas, foram encaminhadas pela Pastoral da Terra, pelo Conselho da Pastoral dos Pescadores, para a Ouvidoria Agrária Nacional, para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, para o Secretário de Segurança Pública, para o Comando da Polícia Militar na região. Já teve audiência denunciando isso? Já teve audiência denunciando. A morte que ocorreu já estava marcada. Todo mundo sabia que ia morrer alguém. E as ameaças que persistem, que continuam na região, a omissão do Estado, e começa a história que a comunidade pesqueira lá retoma seu território numa área reconhecidamente da União. Lá a comunidade... Que é beira do Rio São Francisco. Exatamente. A comunidade sobrevive na época da pesca com o produto da pesca, e na seca e na estiagem, eles, né, quando abaixa as enchentes, eles plantam e colhem nas vazantes. Eles são chamados de comunidades vazanteiras. Eu gostei de ouvir hoje na reunião de manhã o doutor Edmundo, procurador do Ministério Público Federal, dizendo assim, olha, terras às margens dos rios é da União. Da União. E aí eu falei, como é que calcula? Ele falou, olha, uma média mais ou menos das enchentes, vai até aqui, vai até lá, e mais 15 metros. 15 metros. Então, como a região lá é bastante plana, quer dizer, é uma faixa tem as ilhas pluviais significativa também, que é a terra da União. Né? As ilhas que e que os fazendeiros insistem em achar que são
Como a irmã Neuza falou aqui, parece que ó, da metade do rio para cá é meu, da metade e a Terra da União e chamar a atenção porque a atividade pesqueira e a atividade de agricultura familiar que eles promovem lá na região, ela tem uma relação muito respeitosa com a natureza, de proteção e de preservação. Então, na década de 70, como a irmã já tinha colocado, veio a cobiça dos grandes latifundiários para explorar a pecuária, a monocultura da braquiária, a monocultura da criação de boi. Então essa expulsão, essa violência é dada em razão da omissão do Estado, aí seja da União como do Estado de Minas Gerais, porque todos os órgãos sabem da situação de violência que é aquele norte de Minas em relação ao conflito fundiário e agrário. Omissão ou cumplicidade? Cumplicidade. A palavra mais correta, e você me corrigiu bem, é cumplicidade, porque o INCRA ela já fez a demarcação daquele território todo, e são 4 ou 5 grandes fazendas, e declarou como latifúndio improdutivo. E aí, além do mais disso, esses latifúndios descumprem a função social do bem-estar, porque promove a violência, promove os assassinatos, promovem o terrorismo para que se possa essas comunidades se dispersarem, não desenvolver sua atividade tradicional. Então são latifúndios que já deveriam estar desapropriados para fins de reforma agrária. Já tem processo de desapropriação na Justiça Federal. E agora eu quero chamar a atenção aí para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A Vara de Conflitos Agrários Estadual tem que tomar uma postura de prudência em relação à concessão de liminares, porque o latifúndio lá, em área da União, pediu a reintegração de posse e o juiz imediatamente, sem consultar mais ninguém, só olhando a versão unilateral dos latifundiários, concedeu uma reintegração de posse. Um juiz da vara estadual dando liminar de reintegração em terra da União. Da União. É o doutor Otávio de Almeida Neves. De Almeida Neves. Que inclusive foi alvo de várias denúncias porque é um juiz, a nosso entendimento, extremamente parcial. Porque quando se trata de sem terra, ele concede liminar sem ouvir ninguém. Claro que ele tem prerrogativa da lei, mas por uma questão de prudência que a resolução do tribunal coloca, esse juiz deveria chamar uma audiência de conciliação, verificar as versões das partes, olhar em loco se tem outros interesses, mas ele não ouve, não quer saber de nada, ele concede liminar sem ouvir ninguém. Mas isso aí é a violência do Estado, que é a maior, que é cúmplice do latifúndio, que se ausenta da região e deixam esses pobres sem terras à mercê da violência desses latifundiários que estão armados, todos veem, todos sabem, e o latifúndio ele tem uma influência no poder judiciário local, no Ministério Público local, tanto é que a promotora, doutora Daniela, na época, ela ouve o Marquinho, que é o suspeito do assassinato, chama os pescadores e fala, olha, não tem jeito, eu não vou fazer nada, arquiva a denúncia e fica por isso mesmo. Tem um suspeito também lá que chama um detetive, chama Danilo, que ele ameaçou dentro de uma delegacia e falou, olha, talvez algum dia pode tomar um tiro de uma 12 atrás da moita. Está aí o resultado, tomaram um tiro, né? O camponês foi assassinado por uma cartucheira 12 atrás de uma moita. Então são fragmentos dessas histórias, dessas versões que são colocadas pelos camponeses na região, que a gente vê, o Estado é cúmplice porque se ausenta e promove a violência porque não desapropria as propriedades que não cumprem a função social. Então, dentro dessa perspectiva, é muito preocupante, porque quando se trata de sem terra, de trabalhadores, de quilombolas, o Estado age contra, rapidamente. Quando se trata de defender os direitos dos camponeses, o Estado se ausenta. Então é cumplicidade total. Doutor Elcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Rogério,
Muito obrigado por terem vindo aqui. Espero que essa denúncia aqui possa ajudar para que a justiça chegue lá e a comunidade retome a paz verdadeira, né? Nós vamos convidar vocês aqui para a gente continuar dando essas importantes e necessárias notícias aqui. E agradecemos de coração a todos que nos acompanham aqui na Palavra Ética. Obrigado à direção da TV Comunitária, aos funcionários, aos telespectadores. Obrigadão e até o próximo Palavra Ética.